Sejam muito bem-vindos ao canal Wagner Salles Artes. Eu sou o professor Wagner Salles e hoje faremos uma jornada fascinante no campo da filosofia, onde a morte e a vida e o pensamento crítico se colidem. Então se inscreva caso ainda não seja inscrito e já dê seu like porque isso ajuda demais a gente. Agora, se você gosta da parte prática de artes visuais, ou seja, desenho, ou pintura a óleo ou aquarela, eu sugiro que me sigam no Instagram. Lá tem eu desenhando todos os dias. Muito bem, agora vamos ao vídeo. A pintura A Morte de Sócrates, de Jacques-Louis David, é uma obra fascinante que combina profundidade, filosofia, simbolismo e virtuosismo artístico. Criada durante o auge do neoclassicismo, essa pintura explora um momento de grande significado histórico e moral. A execução de Sócrates, o filósofo ateniense condenado por corromper os jovens e desrespeitar os deuses. Nessa pintura, Davi nos oferece um vislumbre da última lição de Sócrates, onde ele mantém seu compromisso inabalável com a razão e a virtude até o momento da sua morte. A pintura em si é uma obra-prima de composição clássica. O que chama a atenção primeiro é a postura serena e imponente de Sócrates. O filósofo está sentado, prestes a pegar a taça de cicuta, com a mão direita erguida, em um gesto que evoca eloquência e decisão. Sua figura centralizada é iluminada de maneira quase divina, destacando a sua superioridade moral e intelectual. A cena nos conduz diretamente ao coração do dilema ético que Sócrates planejou: aceitar uma morte injusta ou abandonar seus princípios. Mas quero saber a sua opinião. O que você sente ao ver essa obra? O que você faria no lugar de Sócrates? Morreria por seus princípios? Ou os negaria e continuaria vivo? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. A morte de Sócrates não é apenas uma representação visual de um momento histórico. É uma declaração ideológica. O próprio Davi esteve imerso em um período de intensa mudança política e social. Assim, uma obra foi produzida nos anos que antecederam a Revolução Francesa, um momento em que as ideias de liberdade, razão, resistência ao poder opressor estavam no centro das discussões. Sócrates escolhe morrer pela verdade, em vez de se submeter a uma injustiça. Torna-se um símbolo perfeito para os ideais revolucionários que Davi e seus contemporâneos admiravam. Ou seja, ele se tornou o arquétipo, a idealização do que o povo queria na época. Na filosofia, Sócrates é amplamente reconhecido por sua busca incessante pela verdade e pelo seu método dialético, e envolve questionar as implicações para se chegar a uma compreensão mais profunda. Assim, a publicação de Sócrates foi, em muitos aspectos, uma revisão do próprio pensamento crítico. Davi destaca a tranquilidade de Sócrates ao enfrentar a morte como um exemplo moral. Ele está disposto a sacrificar a sua vida por seus princípios. Agora, trazendo para a era atual, você acha que os sacrifícios por princípios ainda têm o mesmo peso na sociedade de hoje em dia? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Cada detalhe da pintura é cuidadosamente orquestrado para reforçar o significado simbólico. A cálice de cicuta é o instrumento de morte, mas também de liberdade, representando a escolha consciente de Sócrates de permanecer fiel à sua filosofia. A oposição elevada de Sócrates em relação aos seus discípulos
enfatiza sua superioridade intelectual, enquanto suas mãos sugerem tanto ação quanto consciência da sua parte. Os discípulos, por outro lado, estão em diferentes estados de luto e desespero. Eles representam uma humanidade comum, que, apesar de admirar o ideal filosófico, muitas vezes se vê incapaz de segui-lo plenamente. O contraste entre a calma de Sócrates e o tumulto emocional ao seu redor simboliza a tensão entre a razão pura e a natureza emocional dos seres humanos. Na pintura, até mesmo a arquitetura ao redor parece austera e clássica, sem ornamentos excessivos, refletindo o espírito neoclássico que valorizava a simplicidade e a virtude. Há uma ordem e uma simetria subjetiva que sugerem um universo governado por ideais racionais, algo que Sócrates, como defensor da razão, defendeu profundamente. Desse modo, percebemos que até nas estruturas físicas, ou seja, nas paredes, conseguimos ver simbolicamente os ideais de Sócrates solidificados. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o meu ponto de vista? Você acha que os ideais de Sócrates estão representados nas paredes ao fundo? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Sócrates, ao recusar o exílio e escolher a morte, criou um paradigma de mártir intelectual que ressoa até hoje. Sua decisão de aceitar o julgamento, ao invés de fugir ou negociar, foi uma afirmação de que as leis e os princípios morais mais importantes do que a própria vida. Davi, ao retratar esse momento, parece estar fazendo uma conexão direta com os debates de sua própria época, questionando a legitimidade do poder e estabelecendo a relação entre o indivíduo e o Estado. Assim, o legado de Sócrates vive não apenas em suas ideias, mas também nas inúmeras representações artísticas que perpetuam sua história. Assim, essa obra de Jacques-Louis David imortaliza a filosofia de Sócrates ao transformá-la em arte, fazendo com que o espectador reflita sobre o valor da vida e a verdade, da virtude e do sacrifício. Para Davi, Sócrates representa o ideal do cidadão que não se curva diante da opressão, algo que certamente ecoava na atmosfera pré-revolucionária da França. Trazendo para a atualidade, pensando no contexto de hoje, você acredita que ainda hoje há espaço para pessoas como Sócrates que se sacrificam pela verdade e por seus valores? Quem seria Sócrates no nosso tempo? Deixe aqui nos comentários, quero saber sua opinião. A pintura A Morte de Sócrates não é apenas uma lição de história, mas um convite à introspecção sobre questões éticas e morais. Ela nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar em nome de nossos valores, e até mesmo que ponto estamos prontos para lutar pela nossa verdade. A serenidade de Sócrates nos leva a questionar nossa própria relação com o medo, a justiça e a moralidade. E você, o que achou dessa obra? Deixe aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Será que hoje ainda teremos a mesma coragem de Sócrates? Muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter você aqui. Lembrando que tem um link do meu primeiro livro de poesia, que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição. Valeu pela presença, um grande abraço e até mais!